Tudo. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Marcura, aqui presente com mais um oráculo semanal, 18 a 24 de setembro, abrindo caminhos para a primavera. Que bueno! Então, essa semana a gente vai trazer muitas informações que já são extensão do que a gente conversou no oráculo anterior. Pontuações aí dessa alunação em Virgem. A lua nova segue aqui nesse processo. Agora, a gente inicia essa semana, hoje, dia 18, com a lua em Virgem, e a gente tem esse processo de depuração de informações ao longo dessa semana. Quando ela entra lá na sua fase crescente, e ela já vai para o signo de Sagitário e está num processo realmente da gente fazer esse movimento de trabalhar bem essas leis herméticas, desse reflexo das coisas que acontecem por lei de correspondência. Ou seja, aquilo que está sendo semeado aqui ao longo dessa semana vai na lua crescente, nessa frequência, passar por um processo de depuração, aprimoramento e amadurecimento dos detalhes. E isso pode começar de forma muito sutil. Buenas Lili, buenas Michele, buenas Lari. Graças por estarem aqui sempre presentes. Então, esse processo de amadurecimento que acontece, ele é extremamente importante já para nos preparar para daqui pouco menos de um mês passar pelos eclipses de outubro. Então, essa semana que a gente inicia o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul e de outono ali no hemisfério norte, qual é a questão que marca isso? É o ingresso do Sol em Libra. O Sol em Libra, no dia 23, ele vai iniciar essa temporada de ajustes, de equilíbrio. O próprio símbolo do signo de Libra faz essa ponte, essa balança, essa harmonização de polaridades. Então, da mesma forma que nos dois hemisférios a gente tem a mesma quantidade, ainda que seja simbólica, das energias solares, o Sol vai estar irradiando a sua luz de uma forma harmoniosa para ambas as partes, é muito interessante que a gente olhe para isso também para a nossa vida. Onde a gente tem esse Libra no nosso mapa, onde a gente tem a nossa Vênus, que já está nessa conversa, nessa demanda de trabalhar os nossos valores, a nossa autoestima, os nossos relacionamentos há algum tempo. Isso fica ainda mais direcionado, mais a nossa consciência mais visível, porque a gente precisa levar essa energia de balanceamento, de conexão, de florescimento, de abertura, de fazer contatos, de estabelecer pontes para aquelas áreas onde a gente sente algum tipo de defasagem, de falta, de necessidade de preenchimento com o movimento. E isso é o mais interessante desse Libra, porque equilíbrio é movimento. Quando é que a gente fica em desequilíbrio com alguma área, com alguma situação? Quando a gente está levando mais do que o necessário da energia para alguma coisa, para alguma outra situação, e algo fica estagnado. Então, não tem uma outra forma da gente gerar equilíbrio que não com o movimento. A partir do momento em que a gente se coloca em movimento, a gente começa a fazer esse balanceamento de forma natural, a gente começa a se conectar. A furadeira da vizinha fazendo trilha sonora? Hoje não é a furadeira da vizinha, é a furadeira da rua. Dá para me escutar mesmo fazendo trilha sonora? Eu tô aqui, ó, bem pertinho. Bom dia, Dani. Oi, oi. Agora me responde aí, Lili, se a furadeira da vizinha tá fazendo trilha sonora mais alto do que minha voz. Senão eu vou dar, né? Então, beleza.
Então vamos continuar aqui na luminosidade, porque eu comecei e ela começou junto. Então, essa energia, ela principalmente acontece através dos contatos que a gente estabelece. Então, é tão maravilhoso quando a gente tenta chegar a alguns lugares por conta própria e aquilo ali parece que vai estagnando ou deixando, graças pelo retorno, gente, tá tudo certo então, estão me escutando bem. A gente vai tentando chegar às vezes a umas ideias e de repente é uma palavra, é um encontro, é uma pessoa, é uma história que a gente escuta que transforma completamente aquele ajuste necessário. Então, durante essa temporada dessa entrada do Sol em Libra, todas as ativações e os aspectos que vão sendo feitos também para esse tipo de harmonização acontece muito nas trocas, nas conexões. Então, honrar muito essas mensagens descobertas e expansões de assuntos que acontecem a partir do que o outro nos traz de informação. Tudo alinhado para que haja equilíbrio, haja movimento e haja um processo evolutivo, de acordo com a frequência, a consciência e a ressonância de cada um. E aí a gente começa com esse processo muito visivelmente já nessa semana, e eu já falei sobre esse aspecto, ele segue até 16 de outubro, acho que é por ali, próximo principalmente desse lugar do eclipse que vai rolar em outubro, que é o aspecto de Vênus e Marte. Então essa dança que Vênus e Marte vão fazendo e vão se acompanhando, como é que isso ressoa no nosso dia a dia? Principalmente nessa semana que o Sol já ingressa em Libra e a gente começa a primavera. Os encontros. Tudo que é promovido a partir dos encontros. Especialmente encontros entre aquela polaridade masculina e a polaridade feminina. Esses encontros que são, de alguma forma, geradores de equilíbrio, geradores da manutenção da vida. Então, não apenas estou falando de encontros afetivos, mas estou falando de encontros que facilitam essa harmonização daquilo que a gente precisa colocar mais ação, colocar mais atividade e daquilo que a gente precisa recolher, estabilizar ou receber. Então, esse dar e receber, essa dinâmica, ela é extremamente importante e a gente tendo essa consciência, antecipando também a importância desses encontros, a gente também vai associando essas outras camadas que acontecem a partir destes encontros. Seguimos num céu retrógrado, ou seja, a gente ainda está lidando com muitos atrasos, muitos desperdícios, muitos exageros, situações que a gente gostaria de viabilizar porque parecem prontas mentalmente, mas quando a gente vai tentar articular aqui na matéria, as situações começam a gerar algum tipo de erro, ou a gente vai descobrindo alguma coisa, ou vão desaparecendo outras situações que possibilitariam aquilo. Então, tudo bem, isso aqui a gente tem um script, faz de certa forma parte de uma programação onde a gente tem que lidar com o essencial, tem que lidar com o que é necessário, tem que fazer ajustes para que depois isso possa se desenrolar. E a gente tem essa mesma frequência de Vênus, que está ali conversando com Marte, a gente tem ela numa conversa com Júpiter, que está retrógrado. Então, já falei isso nas outras semanas, isso também se estende para essa, e o que acontece? Excessos de energia sendo direcionadas de alguma forma. Então, o que a gente precisa ter bem em mente, bem à nossa frente, quando a gente vai fazer esses processos de encontros, processos sociais, ou até mesmo investimentos, quando a gente vai falar de questões de valores, de dinheiro? Evitar esses excessos, apesar do ânimo, da energia, da sensação de que tudo se equilibra e tudo se movimenta, a gente tem uma questão de falhas por usar mais energia, como se a energia ela subisse
até um ponto, e quando ela desce, a gente precisa ir fazendo essas escolhas, né? Mesmo processo da nossa organização natural, quando a gente está inspirando e quando a gente está expirando. Então, respira para não cometer algum tipo de excesso, porque o principal dessa dinâmica é a gente conseguir lapidar as nossas escolhas, deixar que essa energia de ânimo suba, saber se nutrir dela, mas só fazer as escolhas quando ela está voltando para o seu eixo. E essa questão do eixo é extremamente importante, porque a gente vai ter que fazer, principalmente durante essa semana, pequenos ajustes através de decisões. E quando a gente decide, a gente já está eliminando alguma coisa, a gente está fazendo um corte, a gente está fazendo uma separação. E aí a gente vai ver que no oráculo da semana reforça justamente esse condicionamento aqui. A gente também tem um aspecto de Sol com Plutão. O que eu acho que tem muito a ver com esse simbolismo de forma mais inconsciente, vamos dizer assim. Coletivamente, isso pode vir e ser atenuado ou ser expandido durante essa semana, que são os pesadelos, que são sonhos densos, que são sonhos que são buscados lá no fundo. E aí essas imagens, essas histórias, elas podem vir de uma forma que afetam o nosso físico. Esse Sol aspectando em Plutão, ele tem essa característica de trazer essa densidade dos pesadelos, porque são coisas que já estão em transformação. São medos, são sombras, são histórias, são emoções que já estão num processo de transformação aqui. E ao invés da gente entrar muito a fundo numa investigação de sombras, a gente pode canalizar para essa investigação da luz. Como é que isso pode ser iluminado? Aonde que eu já estou superando isso aqui? Então, é uma energia que ela traz um impulso. Então, vem a informação. Lari estava falando sobre isso, né, Lari? Então, tudo explicado agora. Sim. Então, prestar atenção, porque essa semana ela realmente abre com essa energia. E o que a gente pode entender também? A gente sofre muitos ataques energéticos, mas a gente também, muitas vezes, é protegido por situações e a gente acaba ficando com imagens num pesadelo, a gente acaba voltando com algumas holografias de situações que são densas, mas na verdade aquilo foi uma proteção do que realmente acontece enquanto a gente está dormindo. Pode ser, né? Estou usando aqui um exemplo, uma outra perspectiva para que a gente não se sobrecarregue imaginando que a gente precisa sempre ficar dando essa grande ênfase realmente naquilo que é sombrio, naquilo que tá lá embaixo, naquilo que tá arraigado, porque a gente só consegue fazer esse desprendimento quando a gente tá, como disse a Lili agora, com esse foco na luz. É isso mesmo. E o que acontece quando a gente está numa situação densa, seja desde uma coisa que aparentemente é sutil, como um pesadelo, que traz aquele início de dia de uma forma certamente mais densa, quanto uma situação, um conflito, uma experiência que nos impacte emocionalmente na fisicalidade. A questão é que a gente precisa desaprender a ficar levando isso como se, quanto mais a gente desse atenção para isso, mais resolvido fosse ser. Porque investigar tem essa já falei para vocês que me vem imagem e depois me vem a palavra, né? A investigação, ela tem essa mesma textura da recuperação. A gente só vai atrás de saber uma coisa se a gente quer recuperar alguma informação. Isso serve tanto para quando a gente vai estudar nossos sonhos, os nossos pesadelos, as nossas questões simbólicas, as nossas questões terapêuticas. Ou seja, você está ali para recuperar algo que é seu. É o que eu trago nos atendimentos oraculares também. Eu só vou te devolver o que é seu. Se a gente está investigando algum tema, alguma trama na linha do tempo, é para organizar isso aqui e você ficar com o que é teu, o que é seu ser devolvido. Porque essa energia de recuperação
quanto mais a gente vai recuperando as nossas intenções, a nossa consciência, o que acontece com esse Sol e esse Plutão em conversa? Mas isso vai se materializando. Então, a gente pode, inclusive, recuperar situações lá do passado que você achou que, sei lá, fosse um caos ou uma causa, ou uma pessoa, uma situação que envolve algo que você achou que estava perdido já, que você nem lembrava mais, seja isso uma questão de dinheiro do banco, seja isso uma questão de um conflito de relacionamento. São coisas que tem a ver com o baú dos outros, sabe? Aquilo que ficou guardado, que você ficou sem controle, e de repente essa situação ela pode ser recuperada, porque tá todo mundo tendo que abrir seus baús e as suas energias. Tá? Então eu tô falando de uma forma simbólica, metafórica, mas isso pode ser trazido sim para a matéria e a gente fica de olho nisso. Que tipo de situações eu vim investigando e agora eu tô recuperando questões, coisas e conexões com pessoas que têm a ver com essas transformações e essas superações que eu venho fazendo. E aí a gente tem uma energia que eu vou pontuar ela aqui para amanhã, dia 19 de setembro. Vocês podem colocar aí um símbolozinho de Netuno, que é igual um tridente, né? Porque a gente tem um Sol aspectando esse Netuno, fazendo, na verdade, uma oposição. Então, a gente tem duas forças antagônicas que deixam muito mais confuso, muito mais camuflado, muito mais nebuloso o que é fantasia, o que é realidade. Mas isso atua sobre frequências, né? Então, se você vem há dias num automatismo, fazendo as coisas de forma robótica, nem se lembrou de fazer o teu ancoramento, de fazer teu rezo, de fazer as tuas práticas, de cuidar do seu corpo como você se propôs, de fazer essa conexão da matéria com o espiritual. Se você vem de dias que você vem se arrastando e vem cansada, vem cansado, vem com muito sono por questões de estar realmente preso nesse automatismo, tem um cuidado especial quando essa oposição ela tá nesse ponto, porque a fantasia, a ilusão, ela pode levar como se fosse para dentro de um filme onde você não é o protagonista. E aí depende realmente de como as emoções vêm rolando nos últimos dias, porque o que acontece quando a gente traz essa energia simbólica do Sol com Netuno para essa 3D, o que acontece aqui? A gente somatiza as nossas questões emocionais. Alergias, questões relacionadas a excessos também, porque a gente já tem aquela história lá de Júpiter retrógrado. A gente tem uma descarga de sensibilidade, de sensações muito grande também. Então, tomar esse cuidado de o que meu corpo já está me pedindo na última semana, principalmente, como é que eu venho lidando com a minha agenda. Eu tô conseguindo respeitar as pausas, muitas vezes você vai precisar deixar algumas coisas atrasar para respeitar o que o corpo tá precisando, porque senão esse corpo adoece. Principalmente aqueles que têm uma maior sensibilidade, que já tem uma predisposição a alergias. Para mim, essa questão ficou calor igual tá agora, hoje eu não tô nem com meu cafezinho, eu tenho que me hidratar, aliás, ó. Tomar muita água, principalmente agora, que aumenta este calor, que não é um calor assim muito natural, né? Tem muitas influências artificiais aí pra gente receber essas mudanças climáticas. Uma hora eu vou pegar isso para falar, mas colocando principalmente essa questão do Sol aspectando Netuno. Netuno é a nossa programação espiritual. Quando a gente tem esse tipo de oposição, a gente confunde muitas vezes aquilo que é espiritual do que é artificial. Aí vem todo aquele papo de holografia de novo, mas isso não tá aqui nessa faixa mental, tá no corpo, tá na sensibilidade física, tá naquilo de você dar um horário ali, você precisar dormir, você precisar caminhar, você precisar se hidratar mais do que o necessário. Tem algo que o corpo responde e você fala, opa, deixa eu voltar aqui para a minha âncora, para a minha conexão, porque tem algo mais profundo aqui acontecendo. Então, traga uma atenção
Sim, prioridade. Está sensível a quê? Respeite isso para que isso não precise nem te colocar enredado nessa matrix de uma forma que você esqueça o que você está fazendo aqui, nem te colocar realmente num lugar de um cansaço extremo, aonde você precisa deixar de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você já vem fazendo. Então, ambas as situações, elas vão colocar essa questão de uma ingenuidade mesmo, até de, não, eu dou conta, de uma ingenuidade, de, nossa, isso aqui é super brilhante, isso aqui é super incrível, de uma ingenuidade, de uma pessoa vir e ludibriar você com palavras bonitas e super, aparentemente, espirituais. Então, esse é o recado. A gente tem essa estrelinha aqui para essa terça-feira, pela ênfase que essa oposição tem. E aí a gente tem algo que também permeia isso e que eu vou dizer que eu já estava sentindo lá na sexta-feira, quando eu escrevi aquele post sobre as papoulas. Urano aspectando Mercúrio também, isso vai rolar mais para o final da semana, mas o que a gente tem aqui? Downloads muito potentes. Porque todas as situações que primeiro acontecem no sutil é que aí elas se concretizam. Então, aquilo que a gente está vivenciando na matéria está numa velocidade uraniana. Então, primeira coisa, percepção, né, Lari? É isso mesmo. E aí, de acordo com a nossa percepção, o que acontece? Muitas vezes, a gente pode achar que a gente precisa pensar numa situação e que ela vai levar muito tempo para acontecer, mas no momento em que a gente está pensando, se você observar isso, está cada vez mais rápido. Quando a gente está pensando numa frequência que já está alinhada com o que a gente está sentindo e já está alinhada com algum movimento que a gente está fazendo, aquilo ali é assim, ó, para materializar. Algumas experiências que eu venho tendo têm me mostrado isso, né? Que essa tessitura, essa trama que envolve os nossos sonhos e essa realidade que a gente coloca aqui como material, ela tá cada vez, né? Os véus estão cada vez mais tênues, mais finos. Então a gente tem que cuidar da mesma forma para aquilo que a gente está vivenciando aqui na matéria. Aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está encontrando como experiência, vem já de um processo e isso tá ficando cada vez mais rápido. Então dê atenção também a esses downloads, a essas percepções, é o que vem e você fala, caramba, isso aqui me abre uma outra percepção, me abre uma outra visão. É com essa informação que eu vou conseguir me aprimorar. E essa informação é totalmente nova. E cada vez mais, quando a gente vai trabalhando realmente o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, gerindo e cuidando e se tornando responsável do nosso processo de autoconhecimento, fica muito claro como isso tudo são coisas que a gente não tem referência. São situações que a gente está comunicando pela primeira vez, está tendo como ideia pela primeira vez, está se relacionando daquele jeito pela primeira vez, está movimentando as coisas na matéria de uma forma que a gente não tinha referência antes, porque são baseados em novas frequências, em modelos internos, individuais, que quando se conectam e se misturam e são criados junto a outros, formam novas formas de expressão. E então, essa semana a gente começa a ter isso de uma forma bem visível. Olhado para esse céu do momento, a gente vai então para o nosso oráculo semanal com uma carta que já me é conhecida, mas eu acho que ainda não veio aqui no oráculo. E essa carta, ela tem uma palavra-chave que a gente precisa alinhar com esse céu do momento. E olha só que vórtice energético a gente tem aqui. Essa é a carta do destemor. Depois eu vou colocá-la lá nos stories para vocês terem o print dela e colocarem aí como tela de fundo, porque ela é um vórtice. O universo está nas suas células. Diante da convenção, invoque o seu destemor.
O universo tende para a espiritualização e para a iluminação. E o seu destemor é necessário para vencer a resistência com relação a hábitos antigos e ultrapassados. Parênteses, olha a gente aí no laboratório e outras pessoas mais que eu fiz os 21 dias de Arcanjo Miguel e compartilhei, olha aí a gente nesses processos. E isso tem tudo a ver também com esse céu de virgem que a gente está finalizando, né? Então esse pode ser um momento de descansar do trabalho e das responsabilidades impostas pelo mundo, pois você precisa mergulhar fundo dentro de si e enfrentar todos os seus medos, do desconhecido, de ser controlado, de ser uma vítima, de ficar louca, de morrer. Nesse momento, você pode ter um sono vigilante ou consciente. A vibração das suas células está mudando para se abrir ainda mais para a luz amor. Se você está mudando para adquirir domínio deste destemor, isso é sinal de que já superou os medos condicionados e aceitou mais plenamente a incerteza e o mistério da vida. Liberte-se das expectativas e viva com base no amor incondicional. O destemor nutre a sua luz amor. Supere o medo. Visualize e sinta o destemor como uma roda em movimento, que gira a partir do núcleo do seu ser. O destemor diz: testemunhe o inconsciente, transforme a dúvida, transforme a negação e o medo em aceitação. Mantenha-se vigilante e alerta enquanto dormir. Encare o seu medo de frente e transcenda-o. Como você pode transcendê-lo? A afirmação é: eu reconheço e eu enfrento os medos e, liberando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Não é incrível esse insight? Amor incondicional não é essa caixinha de controle que foi colocada como você precisa ser muito boazinha, muito bonzinho e amar todo mundo. Você se libera do medo de não ser amada, porque você consegue usar todo esse vórtice dos medos para ampliar esse amor dentro de si. E aí, olha que incrível isso também, né? Que falou aqui sobre essa percepção quando a gente vai dormir, e a gente estava falando sobre pesadelo ali, com esse céu do momento, com este Netuno, com esse Plutão, com todos esses processos de transformação. E isso é muito legal. Quando a gente percebe que a gente acessar algumas informações densas, passar por processos de transformação e até mesmo acordados, né, terapeuticamente, e mexer em algumas situações que a gente já está superando, isso é incrível, porque a gente está transcendendo a dúvida, a negação, o medo e transformando em aceitação. Ou seja, o que é você parar de mexer na merda que aconteceu? É você conseguir aceitar aqui. Não quer dizer que você tenha que amar todas as situações e voltar aquilo tudo e, nossa, todos são ótimos, todos são maravilhosos. Não é colocar uma fantasia em cima do que aconteceu de difícil na vida, mas é conseguir olhar para um lugar de aceitação. Eu não tenho mais medo que isso se repita. Eu não tenho mais medo de viver a vida, eu não tenho mais medo da luz, eu não tenho mais medo de transbordar esse amor. Então, essa tendência aqui que fala no início de espiritualização e iluminação e tudo isso que é buscado dentro desse caminho espiritual de autoconhecimento, na verdade, tem a ver com perder o medo. Você só vai fazer 21 dias de São Miguel Arcanjo, você só vai fazer os seus ancoramentos, os seus rituais nessa intenção, para perder o medo, para vencer a resistência com aquilo que já foi, com aquilo que ficou lá para baixo, com aquilo que você um dia achou que era certo, aquilo que você um dia construiu como modelo de vida. Então esse é o processo de destemor. Se você vai dominando e entendendo nesse domínio de energético mesmo, não de controlar, aqui eu não tenho medo, mas de dominando energeticamente, de olha para isso aqui, é uma grande resistência. Olha aqui aquela frase lá do Rumi também, né? As barreiras que nos impedem de amar, as barreiras que a gente constrói. Essa questão de se entregar para o desconhecido
e de se colocar sem expectativas, também não é uma coisa para ser forçada, é uma coisa para ser experienciada aos poucos. Você vai se descobrindo. São esses os downloads que vêm, né? Você vai se descobrindo, perdendo medo, você vai vendo, opa, olha só, sabe quando criança tem medo de, sei lá, descer no escorregador, e aí depois que desce fala, opa, é legal, e não para mais? Tem várias situações na nossa vida que é assim também. A hora que a gente perde o medo, a gente passa a criar mais e mais experiências, e aquilo aumenta o nosso prazer de viver, aumenta a nossa alegria. E a gente precisa, principalmente numa semana onde a gente tem esses ajustes, assim, que mexem com coisas muito profundas e que a energia sobe e desce, a gente precisa se colocar em lugares aonde esse estado delicinha de ser seja ampliado. Você vai comer o que você gosta, que te faça bem, vai fazer o teu corpo se sentir vivo, produzir todos os elementos, os nutrientes, energizar tuas células, você vai para os ambientes que você se sente expandindo, você vai lidando com esse destemor somente ampliando os estados delicinho de ser. Então se coloca em situações de abundância, se coloca em situações de prosperidade. E aí a gente tem no baralho cigano a nossa mochilinha, aquilo que a gente vai carregando e agora a gente precisa usar, porque não dá mais para levar para frente, mais um reforço. Carta da foice. E a foice, vou te dizer, hein? A foice também é colheita. Então, você vai assimilar aqui. Já que isso aqui é um oráculo coletivo, você individualmente, ouvindo, vai perceber. Essa poda radical que você precisa fazer para liberar da tua mochilinha algumas ervas daninhas, ela é um fim de um sofrimento? Ela é uma poda porque você já está pronta para fazer uma colheita? Ela é uma poda que vai ser dolorosa, vai ser difícil, vai parecer que tira um pedaço de você, mas que na verdade vai fazer crescer muito mais? Porque essa foice, ela vai falar de alguma forma de desgastes que precisam de corte. Como é esse corte? A que situação se refere esse corte? É você que vai perceber na sua vida. Como eu também comentei que tem a ver com o céu do momento, com esse Plutão, com esses excessos de Júpiter, com os encontros de Vênus e Marte. Todas as situações, para elas se unirem, para elas se integrarem, primeiro elas precisam se separar o joio do trigo, fazer uma decisão, fazer o corte. Então, uma decisão, uma separação, ela tem essa função aqui da foice. Ao mesmo tempo que ela finda com uma situação, ela já abre espaço para o crescimento. Então, por mais dolorosa que seja essa reavaliação, perder um status, perder uma relação, perder um projeto, ter uma sensação de que algo foi perdido, né? Essa força ela vai se renovar. E para que a gente está se encaminhando, principalmente com toda essa energia de primavera? Para um renascimento. Então, o foco é no brilho deste florescer. Se você está preparando para fazer uma colheita, você precisa fazer algumas podas radicais. Você precisa se organizar num tempo que a natureza coloca como necessária essa reavaliação. Não adianta ficar segurando, porque senão não tem mais florescer de outras situações e outras áreas. E aí, nas nossas mãos, a gente recebe o envelope. E o envelope, a carta aqui, como direcionamento do baralho cigano, vai trazer a sensação que, se você parar para pensar agora, parar para sentir também, se nas suas mãos agora você recebe, né? Vamos colocar assim, ó. Tô colocando uma carta na sua mão agora, um envelope. Qual é a sensação? Porque isso já vai dizer qual área da sua vida você pode receber algum tipo de mensagem. Se alguém me dá um envelope e eu tô esperando alguma mensagem, ou eu não faço ideia de que área da minha vida aquilo pode corresponder, mas o envelope, a carta, ela tem exatamente essa energia de correspondência a uma mensagem que chega, uma informação que chega, que vai te abrir o quê? Uma informação nova, um planejamento, uma novidade,
um convite, uma data, ou seja, vai mexer na linha do tempo, porque você vai receber, pode receber nessa semana alguma coisa que vai movimentar a sua comunicação. Então, se você é a pessoa que recebe, você vai olhar para essas informações dessa forma. Se você é a pessoa que entrega a carta, primeira atenção ao longo de toda essa semana. Vamos até hidratar de novo. Garganta. Hidratar esta garganta não somente com esta maravilhosa água, mas com a nossa percepção energética. Aproveita para fazer uma massagem, para ir soltando, para cantar, para gritar, para soltar bem essa região, porque a informação ela vai precisar dessa região muito solta. Falar o que sente, a gente pode estar sentindo, mas a gente só consegue falar o que a gente sente quando esse canal, essa via tá harmonizada, tá em movimento, tá sendo atendida. E o que a gente tem, tanto recebe como entrega de revelação, sempre contribui com esse processo aqui. Porque o que a gente revela, quando a gente fala o que a gente sente, quando a gente cria uma estratégia, quando a gente dá um planejamento para alguma coisa, quando a gente usa realmente a palavra como uma força, a gente começa a colocar um lugar de crescimento para aquela situação que foi podada. Bom, acabou aqui, isso aqui, mas eu preciso do quê? De um planejamento? Então eu vou falar sobre isso. Eu terminei a relação aqui, mas a gente precisa falar o que sente para isso ficar bem resolvido. Eu finalizei um processo aqui, mas eu preciso começar outro, então eu preciso de uma estratégia. Então percebe como quando a gente faz um corte, a gente precisa estar com essa ponte, essa via de acesso aberta para que a gente faça o processo do abracadabra. E o processo do abracadabra é justamente esse. Eu crio o que eu falo. Lembra que eu falei que nesse céu do momento está tudo nessa velocidade? Então a palavra vai ter mais força do que nunca durante essa frequência. A gente está usando aqui essa espiral de linha do tempo para falar do oráculo semanal. A gente está dentro de um vórtice de destemor. Então isso girando aqui vai trazer também essa interação com a carta do envelope. Fala o que você pensa. Ou então canta se você não pode se comunicar da forma como você realmente está se sentindo. Mas isso precisa... isso precisa ser entregue. E ao mesmo tempo, se a palavra está forte, cuide para que essa palavra não se torne o seu pesadelo, nem o pesadelo de ninguém. É o que você cria o tempo inteiro. E aí vem o reforço para a gente finalizar essa leitura cheia de movimento. Hoje eu até trouxe para fazer companhia para o baralho da Maria Padilha, que eu sempre uso no final. Baralho de tranca-ruas, a Tábua dos Reis. Então estamos aqui de parceria, né? Igual Vênus e Marte, nessa energia aqui. Então, no baralho de tranca-ruas, o conselho é um reforço, corte e rompimento, é um reforço da foice, né? Se o corte e o rompimento ele tá aqui, ele vai trazer realmente essa necessidade da gente entender que tem algo que está muito afiado e que se você afia a tua navalha e você não usa e guarda no bolso de qualquer jeito, você é que pode se cortar. Então, dar uso àquilo que a gente vem afiando é extremamente importante, principalmente, aí a gente vem com o baralho da Maria Padilha e a gente tem a saia, pessoa intermediária. Então, se eu tenho aqui um corte e eu tenho uma saia, eu tenho sim uma estrutura pronta, que pode ser uma mulher que te ajude a fazer esse corte, pode ser uma pessoa intermediária aqui já dentro de uma esfera espiritual, tá com dificuldade de fazer o seu corte, chama as guardiãs, chama a frequência feminina para ajudar a estabelecer esse corte, porque algum tipo de ação precisa ser feito. Se a gente está falando de garganta, se a gente está falando
de abrir essa frequência do destemor para comunicar, a gente está falando de fazer isso através do corte. E esse tipo de ação que gera um rompimento com o que a gente tinha referência, com o que a gente estava acostumado a conduzir, com o eu vou até aqui, muitas vezes precisa, e foi o que eu coloquei lá no início, né? A gente precisa do outro para dar aquele start muitas vezes. Então tudo bem se essa pessoa intermediária for uma mulher próxima, veja aí se não vem na tua tela mental. Quem é que vai te ajudar a fazer esse corte, esse rompimento? Se não é uma conversa que você precisa ter com uma mulher, ou se isso é realmente numa outra dimensão e essa mulher, na verdade, é a frequência aí de quem te acompanha, né? Não vou induzir a nenhum nome aqui, mas eu reconheço essa força realmente, já que a gente tá aqui numa segunda-feira com o baralho de Maria Padilha, com essa pombagira que te ajuda a fazer o movimento. Mas existem inúmeras frequências que atuam junto a nós para nos liberar desse temor de expressar o que a gente veio expressar. E é isso que ajuda a gente a fazer os cortes necessários. Então, duplinha dinâmica. Que parceria, né, Paola? Exatamente. Essa parceria a gente conta ao longo da semana. Então, revisem todas essas frequências aqui e soltem essa voz, soltem as suas expressões para movimentar e para gerar equilíbrio, para a gente se abrir para florescer nessa primavera. Besitos, ótima semana e até a próxima.